paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson, nós estamos aqui direto do Estúdio EBD para mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós estamos estudando a lição de adultos, que tem como tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Ok? E a aula de hoje é a aula de número 10, que tem como tema o avivamento na vida pessoal. Antes de adentrarmos na nossa lição, eu quero externar aqui meus agradecimentos a todos os professores e coordenadores da nossa Escola Bíblica Dominical e em especial ao nosso pastor-presidente, pastor José Carlos. Então, professores, coordenadores, sintam todos abraçados. E venha comigo até o final dessa aula, pois no final estaremos trazendo alguns avisos e orando por você. Tudo bem? Então, eu conto com você até o fim. Mas antes disso, deixa eu também te lembrar aqui, o nosso canal, o canal EBD, ele tem como propósito complementar o saber, compartilhar o conhecimento e valorizar a escola bíblica dominical. Então, se esses propósitos, esses objetivos está alinhado com aquilo que você acredita e crê, então eu peço para você que seja um dos nossos apoiadores, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu comentário, o seu joinha, tá bom? Porque isso nos possibilita alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Como também eu quero agradecer, porque essa é a 7ª aula que nós estamos gravando de forma ininterrupta. Isso tudo para a glória e o louvor do nome de Deus, tá bom? O nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos então adentrar na nossa lição. O textuário da nossa lição diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos de número 63 e os versos 3 e 4. A leitura bíblica, a verdade prática diz o seguinte: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então é muito interessante ser cheio do Espírito Santo, porque o crente avivado, o Espírito Santo não é uma teoria, é uma realidade, tá bom? Vamos que vamos. A nossa leitura bíblica em classe sugerida está em Salmos 63, do verso 1 ao verso de número 8. Embora seja um salmo pequeno, ele é extremamente relevante para o nosso crescimento espiritual, porque tem verdades profundas. Não estaremos fazendo essa leitura deste salmo, mas recomendamos que você faça aí a leitura em sua casa, ok? Temos 3 objetivos específicos na nossa lição. O primeiro é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Segundo, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida. E o terceiro objetivo é entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Então eu te convido para ficar conosco até o final dessa aula. E se for bênção para a sua vida, meus irmãos, não esqueça de compartilhar para que seja bênção também para outras pessoas. A introdução da nossa aula diz o seguinte: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, todas as áreas, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então vamos que vamos.
Tópico de número 1 da nossa lição diz assim: o avivamento na vida do salmista. Vamos lá. O primeiro ponto diz: uma vida sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. E você, meu irmão, tem desejado a presença de Deus? Quais são as circunstâncias que você tem vivido? Você tem se aproximado mais de Deus ou se afastado de Deus? Ok? E aqui a gente tem, como exemplo o salmista: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, de onde não há água. Ainda que ele vivesse em um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus e, por isso, promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Que terra cansada, que terra seca, que dificuldade, que oposição era essa? Por isso que eu pedi para vocês no início da aula para fazer a leitura do Salmo 63, que, embora pequeno, com 8 versos, é relevante, porque os estudiosos acerca dos Salmos chegam a dizer que este Salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido por Saul, o monarca que já tinha sido rejeitado por Deus, por motivo de inveja ao ver o jovem Davi se destacando tanto, porque a presença de Deus promove isso na vida do homem, destacamento, e infelizmente tem pessoas que não gostam. Nós temos aqui um exemplo claro em que o salmista estava sendo perseguido, estava passando por um momento de dificuldade, mas mesmo assim ele se manteve avivado. E algumas pessoas vão dizer que era quando ele estava ali fugindo nos desertos de Judá. Então ele escreve este salmo, que era um retrato da sua vida de dificuldade, como também um retrato de uma vida avivada na presença de Deus, que as dificuldades não foram suficientes para afastá-lo do Senhor. E mais à frente nós iremos ver. O ponto de número 2 da nossa lição diz o seguinte, do primeiro tópico: contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio de ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pôde contemplar no santuário. Salmo 63, verso 2. Esse contato glorioso com Deus da glória gera, na alma do ser humano, o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, os lábios do salmista o louvarão ao Senhor, e ele bendirá enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto. É brincadeira? A presença de Deus, somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Então, você viver em um contexto totalmente oposto àquilo que é desejado, é esperado para a vida de um ser humano, e ainda assim você conseguir ter uma vida avivada na presença de Deus. Desejar Deus. Meus irmãos, é fantástico a gente olhar para um texto como esse e tentar aplicar em nosso contexto. Nós temos que entender. Olha o que o salmista diz no Salmo 63, verso 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Davi desejava estar perto de Deus. E não só isso, ele também queria estar no santuário e contemplar ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. Então nós compreendemos aqui que a impossibilidade dele estar até mesmo em lugares públicos, em lugares que houvesse pessoas e que lhe proporcionasse até mesmo um momento de interação, e isso, podendo dizer, no templo, o desejo da alma dele era o que
era o que ele reportava através dos salmos. Ele desejava. E muitas vezes, uma aplicação pessoal, as dificuldades vêm na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz é jogar tudo para cima, abandonar ao Senhor. Quando a gente olha para esse salmo, a gente percebe que Deus, sendo a prioridade na vida do homem, ele vai, mesmo em um momento difícil, ter desejo por Deus, ter desejo de estar na casa de Deus. E quando a gente olha para um texto como esse, deste comentário e deste salmo, a gente tem um melhor entendimento daquilo em que o salmista disse, ou que ele pediu a Deus no Salmos 27, nos versos 4 e 5. Ele diz: uma coisa eu pedirei e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. A gente também consegue compreender por que o salmista, ali no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele complementa: os nossos pés estão em sua casa, ó Senhor. Nosso pé está na sua casa, na casa do Deus de Israel. Que bênção, irmãos! A gente precisa desejar estar na casa de Deus. Um crente avivado, ele quer a presença de Deus, e o melhor lugar para se encontrar a presença de Deus, de estar em contato com a palavra de Deus, claro, é na casa, é no santuário, é em contato com a palavra de Deus, é em comunhão com os irmãos. Vamos para frente para o tópico, o ponto de número 3 da nossa lição. O ponto de número 3 da nossa lição diz o seguinte: Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, júbilo e segurança. Salmo 63, versos do 6 ao 8. Nada é tão consolador para uma vida avivada do crente, do que o crente ter como auxílio, refúgio e fortaleza. Então, concluindo aqui o tópico de número 3, e no ponto de número 3 diz o seguinte: um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Então a gente consegue perceber por que o salmista ali ele se expressava: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Então é interessante a gente atentar para isso. E o salmista aqui ele conclui dizendo: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Que bênção, irmãos! É confiar em Deus, é desejar o nosso Deus. Então compreendemos que a confiança em Deus promove a alegria, e conhecê-lo através da palavra nos traz consolo, mesmo em momentos de adversidade. Então, como salmista, nós aprendemos aqui que nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias e ter uma vida avivada confiando no Senhor. Você tem depositado a sua confiança em Deus, meu irmão? Ou você tem se desanimado, já está pensando em abandonar o barco? Não faça isso não, viu? Você tem que depositar sua confiança em Deus e acreditar que Ele é poderoso para te ajudar em toda e em qualquer circunstância, tá bom? E esse é o Salmo de número 63 que nós pedimos que você possa meditar nele com mais precisão e fazer uma aplicação pessoal. Nós estamos em aula, tá bom? E eu peço que você continue aí, porque esse aqui não é um vídeo de entretenimento, isso aqui é um vídeo de ensino da palavra de Deus. E aqui Deus está te abençoando, tá bom? Então continue aí, porque agora nós estamos partindo para o segundo tópico da nossa lição. E eu já quero, mais uma vez,
relembrar, está sendo bênção para você, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Eu preciso fazer sempre esse pedido aqui, porque assim nós conseguiremos levar a palavra de Deus para mais pessoas. E eu preciso disso, tá bom? Tópico de número 2. Meus amados, o tópico de número 2 diz o seguinte: o avivamento espiritual do crente. Isso aqui já entra para uma aplicação pessoal e é necessário nossos ouvidos estar bem atentos, tá bom? O comentarista foi muito feliz em todos os tópicos e em todos os pontos. E no ponto de número 1 do segundo tópico diz assim: reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais e que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. E aqui nós temos logo de cara, na introdução do tópico de número 2, dois exemplos claros. O exemplo do Salmo de número 55, versículo de número 17, e eu recomendo que você leia também o verso, você vê aqui um vício de linguagem, né? Esse vício de linguagem, a gente tem que cortar, mas devagar, a gente não consegue assim de uma hora para outra. Porque Salmos não tem capítulo e nem versículo, é número e verso. E no Salmo 55 nós vemos, no verso de número 16 e no 17, uma expressão maravilhosa de fé, de desejo e de confiança em Deus. Como também nós vemos aqui o relato da história de Daniel no capítulo de número 6, no versículo de número 10. São relatos que quando nós nos debruçamos para estudar, nós percebemos que no contexto do mundo cristão, da fé cristã, nós, irmãos, nós não temos aquela questão nós não temos aquele negócio de sorte. O que nós temos aqui no contexto do mundo cristão nada mais é do que um Deus que galardoa aqueles que o buscam. Então, se nós temos um Deus que ele galardoa os que o buscam, logo nós percebemos que esses homens não tiveram somente uma história bonita de ser contada, eles tiveram de fato uma vida em que vivenciaram grandes adversidades. Entre eles está o salmista, que no Salmo 63 nós destacamos o estado, o momento em que ele vivia, e como também o Daniel, que é um exemplo claro de um homem fiel, mas que guardou os princípios divinos e foi divinamente abençoado. E aqui nós vemos dois retratos. Eu tenho um colega que sempre diz assim: não pergunte pela história de um vencedor, porque você corre o risco de não acreditar. Quando você vê alguém que venceu na vida, quando você vê uma pessoa bem-sucedida, quando ele trilhou o caminho da justiça, da verdade, a gente vai ouvir relatos que se nós não tivermos uma estrutura, ou se nós não tivermos a confiança, e essa pessoa não transmitir uma credibilidade, a gente não acredita. A gente não acredita nos relatos do passado dessa pessoa que fez ele ser, que lhe proporcionou um período ou um final de vitória. Então, ressaltando aqui, não pergunte pela história de um vencedor porque você corre o risco de não acreditar, tá bom? E aqui nós vemos dois relatos interessantes. Um jovem que entrou cativo na Babilônia pelos pecados de seus pais, mas que lá foi guardado. E aqui nós vemos a história de um rei, Davi, que ungido foi perseguido
grandemente pelo monarca que estava entronizado. Então nós percebemos que esses homens, eles ficam como exemplo para a nossa vida. E o que nós temos aqui de coisa boa para com eles aprender? Vamos lá. O ponto de número 2 diz o seguinte: a prática da oração. Ponto de número 2, a prática da oração. Isso é fantástico, irmãos. Sobre a prática da oração. A prática da oração deve ser um exercício que nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar. E por que nós não podemos negligenciar? Nós não podemos negligenciar porque nós dependemos disso. Nós dependemos disso. Tá bom? Vamos lá. E aqui nós temos o seguinte, irmãos. A Bíblia relata exemplos de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. Primeiro, o salmista Davi, o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Mateus 26, 36 ao 44, quando ele está indo ali para o Getsemane antes de sofrer. Nós temos esse exemplo. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. E eu quero destacar aqui o Salmo 55, verso de número 16, diz assim: olha o que o salmista ele expressa: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. E aí ele coloca, não dentro de uma ordem, mas nós percebemos que ele tem o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia. Ele diz: orarei e clamarei, e o Senhor ouvirá a minha voz. E quando Deus ouve a voz de um homem que está orando, que está clamando, irmãos, a vitória é certa. A vitória é certa, mas isso é sinônimo de um crente avivado. Um crente avivado, ele tem apego pela oração. Há quem diga que a oração ficou para a história da igreja, e eu não acredito nisso não, viu? Não acredito nisso porque eu não recebo essa palavra. A oração é uma realidade na vida de um crente avivado, tá bom? Daniel não é diferente, irmãos. A gente vê nesse tópico aqui 2 realidades bem diferentes, mas um Deus bem fiel na vida dessas 2 realidades. Primeiro, o Davi, que ele estava naquela situação, e no Salmo 55 ele declara que Deus ouviria a sua oração, ele fazendo a oração de manhã, de tarde ao meio-dia. E o outro relato é o de Daniel, porque em outras lições nós já falamos sobre isso. Um Daniel que entrou na Babilônia prisioneiro, cativo, mas que ele foi bem sucedido. E às vezes a gente só olha para o vencedor e só vê a vitória, o triunfo, mas se a gente olhar para o pano de fundo, o que está por trás dos bastidores, você percebe que Daniel, ele não só ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, mas ele também propôs em viver uma vida de intensa oração. E a gente vai descobrir isso exatamente no capítulo de número 6, no versículo 10. Meus amados irmãos, a oração na vida de um crente tem que ser uma realidade que tem que ser vivenciada, experiências que a gente precisa ter. Em 1 Tessalonicenses nós temos o apóstolo Paulo nos orientando, dizendo assim, em 5,17, orai sem cessar. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, ainda sobre a oração: não estejais inquietos por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas ações de graças com súplicas. Que maravilha! Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15, está escrito: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que a Ele lhe fazemos. Que maravilha, irmãos! Isso é extraordinário. O Senhor Jesus, ele diz assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é fantástico. Irmãos, Jesus ele nos ensina no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver convosco, pode pedir todas as coisas que vocês quiserem. Olha para a gente não cometer um erro grave, porque o Senhor Jesus ele é claro em dizer: se as minhas palavras estiverem em vós e eu estiver convosco. Ele está dizendo: se eu estiver em harmonia com você e você estiver em harmonia com a minha palavra, com a minha vontade, porque a palavra de Deus expressa a vontade de Deus. Ele diz: vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Obviamente que quem conhece a vontade de Deus não vai pedir coisas absurdas, não vai querer coisas que vai danificar a vida espiritual. Para concluir esse tópico aqui, que é um tópico fantástico, nós não podemos deixar de lembrar para os irmãos a parábola que o Senhor Jesus, palavras de Jesus, ele colocou ali no livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 18, ele fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Ele coloca de um lado um juiz iníquo que não temia a Deus, nem respeitava o homem, e põe do outro lado uma pobre viúva que precisava de ajuda, estava cheia de problema, e aquela viúva ela foi persistente, indo até o juiz, pedindo que fizesse justiça. Aí Jesus disse: não fará o vosso Pai Celestial justiça aos seus escolhidos? Se um juiz ímpio foi capaz de fazer justiça a uma pobre viúva pela sua persistência, a mim e a você que vivemos na presença de Deus, que desejamos a presença de Deus, Deus não fará justiça por nós, irmãos? Obviamente, sim, precisamos entender sobre isso. Então, os grandes homens de Deus tiveram como pano de fundo, tiveram como por trás dos bastidores uma vida intensa de oração, e nada veio de uma hora para outra, nem de mão beijada, nada veio por acaso. Eles conseguiram invocar a Deus, provocaram o seu milagre e foram bem-sucedidos. Nós temos N exemplos para poder citar aqui, mas não podemos deixar a nossa aula muito extensa, tá bom? Tem sido bênção para você? Compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal. Não posso deixar de falar sobre isso, tá bom? Então, o ponto de número 3 do segundo tópico tem um assunto muito interessante para a gente tratar aqui, tá bom? O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida, estudada e levada-se em conta o seguinte aspecto: ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. Que bênção, né? Que maravilha! Nós temos aqui um relato interessante. O comentarista ele é muito profundo nesse contexto aqui. A gente precisa comentar, porque abre imagem sim para um comentário. E se abre imagem para um comentário, a gente está aqui para isso. Pois esse é o propósito da nossa aula, né? Complementar o saber, compartilhar o conhecimento e dizer para você: meu amigo, você está no lugar certo, porque esse trabalho é para valorizar a escola bíblica dominical, tá bom? Então,
A leitura devocional da Bíblia é algo muito importante e não deve, em hipótese alguma, ser negligenciado por aqueles que professam o nome do Senhor. Nós devemos atentar para a leitura devocional das Escrituras, ter um plano de leitura, termos o hábito de estarmos sempre envolvidos com as Escrituras Sagradas, tá bom? Pois dela passamos a conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus. E o apóstolo São Paulo, lá aos Romanos, capítulo de número 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é através das Escrituras Sagradas que nós adquirimos o saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas para isso devemos ter esse apego pelas Escrituras. Como também ela é a nossa regra de fé e prática. E percebemos que ao ler e buscar com uma aplicação pessoal, entendemos que ela nos dá um norte para tudo em nossa vida. E mais à frente nós iremos falar mais um pouquinho sobre isso, nesse tema tão maravilhoso. Então, ainda como nós estamos com Mage, nós precisamos entender por que o apóstolo São Paulo ele dá aquelas orientações. O que é a Bíblia? A Bíblia. O apóstolo Paulo em Efésios 6,17, ela nada mais é do que a espada do Espírito. Então, um crente avivado, ele precisa estar de posse, em tuas mãos a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela te defende e te dá possibilidade também de contra-ataque. Porque lembra que Jesus venceu o inimigo, Satanás, no deserto, pela espada do Espírito, que foi a palavra de Deus. E Deus ele nos dá sempre vitória quando a palavra dele está em nossas vidas. Como também nós temos aqui, ali no Salmo de número 119, versículo 105. O que é a palavra de Deus para você? Para o salmista, ela era a lâmpada para os pés dele e a luz para o caminho. Ele vivia em luz e era iluminado. No Salmo 119, o que era a palavra de Deus para o salmista? Para o salmista, ele diz assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então era uma defesa, era um escudo, era algo que defendia a alma dele do pecado e guardava ele das investidas do maligno. Louvado seja Deus! E precisamos atentar para isso. E a gente percebe ali, por que o salmista, ele começa os seus salmos, ou pelo menos quem organizou o livro dos salmos, ele coloca o primeiro salmo exaltando o homem que ama a palavra. Ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada às margens do rio, cujas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria e tudo o que fizer prosperará. Em contrapartida, não é assim o ímpio, o homem que se esquece de Deus, que abandona Deus, mas isso não é para nós. Ele diz que o ímpio é como uma moinha que o vento espalha, pelo que o ímpio não subsistirá no dia do juízo. Então, irmãos, não vale a pena ser uma pessoa que abandona a palavra de Deus. Tem mais ainda. Você quer lembrar da história de Josué? Josué é uma história fantástica. Quando ele sucede Moisés, a primeira orientação que Deus deu para Moisés foi promessas. Promessas. O Senhor disse para Josué, ninguém te se susterá diante de ti, serei com você. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu tenho te dado. Aí ele diz, então somente tenha o cuidado de guardar a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite, porque então prudentemente te conduzirás e então irás bem. Então é muito importante que nós venhamos entender essa realidade, essa importância de estarmos envolvidos
com a palavra de Deus, porque ela assegura o sucesso de nossas vidas. E então seremos bem-sucedidos em toda a nossa vida. Louvado seja Deus. Nós estamos agora adentrando no tópico conclusivo de nossa lição, que é o tópico de número 3. O tópico de número 3 é o tópico que encerra a nossa lição e nós já estamos aqui na casa do 35 minutos. Tem sido bênção para você? Compartilhe. Nós estamos em aula, ok? E você está complementando o teu saber? Então agora é hora de compartilhar esse saber, tá bom? Louvado seja Deus. O ponto de número 3 diz o seguinte: a vida pessoal e familiar do crente avivado. Esse tópico, irmãos, é um tópico de aplicação pessoal completo, sem tirar nem pôr. É um tópico em que nós, ao lermos, ao estudarmos, iremos perceber que nós estamos tratando de uma aplicação pessoal, tá bom? Vamos então adentrar no tópico de número 3. Diz assim: a vida pessoal e familiar do crente. Vamos lá. A vida pessoal. Ponto de número 1. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que tem aprendido. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar, no agir, cuidado na saúde física. Então nós estamos diante de um ponto também que abre margem extraordinária para um rápido, um breve comentário dentro obviamente das nossas limitações, tá bom? Diz o seguinte, né? Uma vida conjugal, Vamos lá. A vida pessoal e familiar do crente avivado. Aprendemos que quando nos apegamos à Bíblia para entendê-la, começamos a entender a nós mesmos e com isso desenvolvemos hábitos saudáveis, que é bom para nós, para os outros. E como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. O apóstolo Paulo ele diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos outros. Olha o que o apóstolo São Paulo ele está orientando a Timóteo aqui, irmãos, que o apego, o cuidado, um crente avivado, ele aprende a se cuidar, ele aprende a cuidar de si mesmo. E há um filósofo, um pensador que diz o seguinte: Sócrates, muito antes de Cristo, ele vai dizer: conheça-te a ti mesmo. Um grande pensador, filósofo que viveu muitos anos antes de Cristo. E aqui você vê o apóstolo São Paulo orientando a Timóteo que ele precisaria, como diz aqui, né, ter cuidado dele mesmo, da doutrina, e porque fazendo isso ele seria bem-sucedido e salvaria tanto a ele como aos que ouvissem, ou seja, a vida de Timóteo se tornaria uma vida de exemplo claro para as pessoas em sua volta e certamente as pessoas que seriam atraídas por aquele exemplo de vida. E é muito interessante a gente atentar para isso, porque Deus nos chamou para influenciar e não para sermos influenciados. Como também uma vida de uma pessoa avivada, que tem apego pela palavra de Deus, ele aprende o momento certo das coisas, a hora de falar, a hora de ficar calado. Como disse o apóstolo São Tiago,
que a nossa vida, a nossa fala deve ser aquilo da maneira que nossa vida procede. Assim fale e assim proceda, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então a nossa palavra tem que ser semelhante àquilo que o Senhor Jesus, que quando a gente fala da fala de Jesus, irmãos, é extraordinário. A gente fala da fala de Paulo, fala da fala de Tiago, mas quando a gente vai para a matriz, a fala do Senhor Jesus, aí desbanca qualquer comentário. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Devemos ter cuidado com o que nós falamos. A nossa boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Não podemos ser paroleiros, falar coisas sem sentido, sem anexo. Ter cuidado para não prejudicar as pessoas com a nossa língua. E olha o que o Salomão ele vai dizer em Provérbios 25:11. E isso é para nossa edificação. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, o que é que nós aprendemos quando nós começamos a meditar na palavra de Deus? Nós aprendemos a cuidar de nós mesmos, nós aprendemos que devemos cuidar de nossa vida, as pessoas em nossa volta vai nos tomar como exemplo. Esse cuidado vai ser benéfico para nós e para os outros e nos ensina também como proceder com a nossa fala, o que devemos falar, como falar e entender que nós não podemos usar a nossa língua como uma ferramenta do engano, tá bom? Então, o crente avivado, ele tem cuidado com a sua fala, ele tem cuidado com a sua saúde. Ponto de número 2, muito interessante, nós estamos já no tópico conclusivo, irmãos. É um tópicozinho grande, mas eu acredito que não passa de 10 minutos, tá bom? Vamos lá. A vida com o cônjuge. Irmãos, um dos maiores desafios que a gente tem nessa vida é a convivência no contexto social e como também no contexto familiar. E uma das maiores escolas que a gente tem para enfrentar o mundo lá fora é aprendendo na escola do contexto familiar, o respeito recíproco. E aqui o que acontece? O comentarista diz, a vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. A demonstração de carinho, afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então a gente precisa entender, o Espírito Santo ele quer também nos orientar nesse contexto familiar, a começar pelo nosso cônjuge. A gente tem que entender que a nossa esposa, ela é parte de nós, ela é carne da nossa carne. Então, se eu fizer, ou se alguém faz a sua esposa sofrer, ou a sua esposa faz o seu marido sofrer, consequentemente você também irá sofrer junto com ele, mais cedo ou mais tarde, tá bom? Mas a troca de carinho recíproco, a troca de elogio recíproco, e o que o apóstolo São Paulo ele chega a dizer, né, irmãos? O apóstolo Paulo ele é tremendo. Ele chega a dizer no Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, ele diz: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aí, para apresentar santa e irrepreensível. Então, o amor do homem para com sua esposa, ela é um amor sacrificial. E da mesma forma também, a gente entende que isso é recíproco. A gente tem que decidir amar, a gente tem que decidir querer o bem, a gente tem que decidir que temos uma aliança e essa aliança ela tem que ser guardada. O casamento é uma construção que nunca termina. A gente está sempre em obra na construção de um relacionamento
sadio a dois no relacionamento conjugal, em um casamento. O Salomão, Provérbios 31, no versículo de número 29, ele diz assim, isso aqui é uma troca de elogios, porque o casal deve cultivar isso, o respeito, o carinho. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas você a todas é superior. Então a mulher tem que aprender a elogiar também o marido, porque aqui é o retrato claro do marido elogiando a mulher, entendeu? Esse homem que você se casou, minha irmã, foi o homem que Deus te deu, foi o homem que você escolheu, foi o homem que Deus confirmou a aliança. Essa mulher que você casou, meu irmão, foi a mulher que Deus te deu, foi a mulher que você escolheu, foi a mulher que Deus confirmou a aliança. Então, sempre quando os momentos de dificuldade chegar na vida dois, deve se lembrar disso, que um dia vocês foram diante de um altar e independente da circunstância, vocês têm que irem até o fim. Não existe mal que dure para sempre. Se está passando por um momento de dificuldade, confie em Deus, começa a dar as mãos e clamar a Deus em oração. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais à frente, tá bom? Nós temos que ter essa consciência em nome do Senhor Jesus. Partimos então para o ponto de número 3, que vai falar, essa lição está fantástica, irmãos, é uma lição extraordinária, a vida com os filhos. Quando nós adentramos neste tópico, é um tópico que a gente fica até se perguntar, diante de algumas realidades que nós temos visto e que às vezes a gente não deseja essa realidade para ninguém, que é a realidade da convivência em família e com os filhos. Mas a Bíblia Sagrada ela nos traz exemplos claros disso, irmãos, claríssimo. E nós temos aqui um comentário que abre margem para outros comentários, tá bom? A vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui, há cuidado indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. E o afeto, os cuidados espirituais, o hábito de culto doméstico, relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Irmãos, isso aqui é extraordinário, extraordinário. Uma coisa que nós temos visto, quem trabalha na obra, eu tomo conta de congregação desde 2011. Nós temos visto realidade em alguns lares que a gente percebe que muitas dessas realidades se chamam negligências no campo espiritual, no contexto familiar. Louvado seja Deus. Por exemplo, olha o que o salmista no Salmo de número 2 diz, irmãos. Beijai o filho para que não se ire e pereça no caminho quando a ira o pegue e o inflame. A gente tem que ter cuidado com isso, não ficar despertando a ira nem o ódio de nossos filhos, mas no contexto familiar, a gente precisa entender uma outra coisa muito importante, que é a hierarquia, irmãos. A hierarquia familiar. O homem, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, isso é muito importante. O que é uma família, quem é os parentes. Quando a gente entende essa hierarquia, as coisas tendem a melhorar. Isso é, quando nós entendemos e fazemos aplicações, renunciamos nosso eu, nossa vontade, não é isso? E os nossos filhos, eles foram feitos para ser bem tratados. Essa criança, meu irmão, meu amigo, que Deus te confiou e te deu a oportunidade de você ser chamado de pai e chamar ele de filho, nada mais é do que a herança do Senhor, Salmo 127. E nós como pais, nós como filhos também, nós somos mordomos, nós somos mordomos. E devemos cuidar daquilo que Deus nos confiou. E os filhos, como herança do Senhor, nós estamos apenas a serviço de Deus, cuidando do que é de Deus, tá bom? Outro detalhe muito importante que deve ser batido aqui nessa tecla e que nós precisamos estar conscientes,
Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, mas eu vou dar ênfase aqui apenas ao versículo 19, onde o Moisés ele orienta o povo de Israel. Naquela época a educação era transmitida através da oralidade, somente através da fala. Era muito difícil a escrita, era para quem tinha muito recurso. A educação para se aprender a ler e escrever era algo mesmo caríssimo, não era para todos. E a educação no tempo aqui de Moisés se dava a partir, na sua grande maioria, a partir da oralidade. A transmissão do conhecimento se dava a partir dos relatos que se passavam. O pai passava para os filhos e os filhos para os seus filhos, e assim todos ficavam inteirados das informações necessárias. E Moisés, ele orienta o povo de Israel sobre como criar os seus filhos. Isso aqui, há uma didática importante nisso aqui. Olha só, ele diz assim, versículo 19, ensinai aos vossos filhos, falando, assentando em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando, manter sempre eles em contato com a palavra de Deus. E hoje qual é o meio que a gente tem para manter os nossos filhos sempre envolvidos com a palavra de Deus? Nós temos N meios. Existem pais que não gostam de levar seus filhos para a igreja. Misericórdia, irmão, não faça isso não, bênção. Não faça não. Mantenha seus filhos em contato com a palavra de Deus. Quando acontece os cultos infantil, por exemplo, nós temos irmãs, irmãos, que faz aquele culto lúdico, acaba envolvendo os filhos, as crianças, com a palavra de Deus. E o culto doméstico, irmãos, é uma ferramenta poderosa para familiarizar os nossos filhos com a palavra de Deus. É claro que o culto doméstico não é aquele culto que se faz na igreja, é aquele culto que a gente faz, onde nós invocamos Deus em nosso lar, nós cantamos um hino, nós lemos uma palavra, nada que seja fatigante, nada que se estenda horas, nada que precisa daquela metodologia. A metodologia é simples, é uma palavra, é um hino, é um salmo, é um provérbio, é uma oração em família, e isso vai fortalecendo a família, vai familiarizando os meninos com a palavra de Deus, vai trazendo o conhecimento da vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, o culto doméstico, o que acontece? Nós estamos entronizando Deus em nosso lar. Nós estamos entronizando, dizendo para Deus que Ele é Senhor ali, e mostrando também para os nossos filhos que nós aprendemos, que nós queremos a presença de Deus em nosso lar. E isso marca a vida de qualquer criança para o resto da vida dele. Ele vai viver 100 anos e aquilo vai ficar registrado no HD da sua memória. Isso é muito importante, a gente dizer o que é um culto. Tem pessoas que não sabem o que é um culto. Misericórdia. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é o culto. É o ato de adoração a Deus. Por que nós cultuamos Deus em nossa casa? Para valorizar a sua presença. O que a presença de Deus representa em nossas vidas? Bênçãos, nós entendemos isso. Um crente avivado prioriza Deus em sua casa, prioriza Deus nos cuidados com seus filhos. Então vamos entender o que é um verdadeiro avivamento, ok? Concluindo aqui, o tópico de número 3, o tópico final, o tópico conclusivo, nós estaremos agora partindo para o ponto de número 4, os efeitos do avivamento. Os efeitos do avivamento. Olha só, diz assim: o crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel, em todas as situações da vida. E por isso ele é forte. Neemias 8:10. Semelhantemente, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O crente avivado não teme a morte. E finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus.
pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós estamos terminando esse tópico aqui, mas deixa a gente aproveitar dessa margem para o comentário. Meus irmãos, é muito importante a gente atentar para isso, irmãos, muitíssimo importante. Um crente avivado, ele é um crente feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela que nos proporciona um resultado positivo. Olha, no encerramento desse tópico, eu preciso falar isso para você. Se alguém abre a boca e diz que é cristão, e a alegria desse cristão, ela depende de fatores externos, olha, eu vou dizer uma coisa, esse camarada está com a fé dele comprometida. Porque a alegria que o mundo tem para oferecer a nós, ela é uma alegria passageira. Por exemplo, aconteceu recentemente o carnaval. Quando terminou o carnaval, o que foi que sobrou? Apenas cinzas. Algumas pessoas extrapolaram, beberam, cometeram as piores loucuras, estão endividados, outros perderam a vida. E a alegria que eles foram buscar? Então o cristão, ele não depende da alegria que o mundo oferece. Jesus disse, eu deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então se a gente tem a paz de Deus dentro da gente, dentro de nós não precisamos de fatores externos para ser alegre. E o mundo pode até estar em guerra, mas a alegria que nós precisamos, ela está assegurada pelo Espírito do Senhor. Um crente avivado, irmãos, ele é santo. Ele precisa se santificar. Mas antes disso, deixa eu só recitar aqui um texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o crente avivado, o cristão avivado, ele vive em paz com todos. Se alguém quiser guerra com ele, ele entrega na mão de Deus, mas o propósito dele é viver em paz e se santificar. É um processo contínuo. Hoje santo, amanhã santo, de maneira continuada, sempre santo. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, também sede santo em toda a vossa maneira de viver. E o versículo de número 16 diz assim, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. E aqui nós iremos concluir a nossa lição dizendo para vocês, irmãos, santidade é um atributo divino. E quando você vê um crente santo, ele está recebendo aquilo que Deus compartilha, porque a santidade é um atributo de Deus, mas também é um atributo comunicável. Então ele comunica para conosco, ele compartilha conosco. Ele é santo, por isso que o apóstolo João, ele chega dizendo, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. E se ele é santo, nós estamos nos aproximando dele, então certamente ele também nos santifica para ele. Se essa aula foi bênção para você, compartilhe ela, deixe o seu comentário, porque nós queremos alcançar mais pessoas e para isso a sua inscrição, o seu compartilhamento nos ajuda. Lembrando que o propósito da nossa aula, o propósito desse estúdio, o propósito do nosso canal nada mais é do que compartilhar o saber, valorizar a escola bíblica dominical e complementar o conhecimento. Você foi complementado, meu irmão, você agora deve compartilhar e valorizar. Te espero domingo na escola bíblica dominical. Vá, Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós começamos esta aula, este ensino com orações e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada pessoa que ouviu, cada pessoa que entendeu a sua palavra e que essa mesma pessoa seja um grande instrumento em suas mãos. Como eu tenho pedido e tenho suplicado ao Senhor, o Senhor pode ir aonde eu não posso, o Senhor pode falar aquilo que meus lábios não puderam falar, o Senhor vê o que eu não vejo e o Senhor faz o que eu não faço. E não há restrição para o Senhor e nem para as orações. Nós fazemos aqui, Senhor, ela adentra no trono da glória, Senhor Deus, e a resposta desce. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, a vida de cada telespectador, de cada aluno, de cada professor. Abençoe o Campus Ceasa, toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.